Aula 4. Conjuntos. Conjunto é o mesmo que agrupar. E agrupar qualquer coisa. Objetos, símbolos, números, até sentimentos. Qualquer coisa mesmo. Nosso primeiro exemplo, e um dos mais simples, é o conjunto das vogais. Os elementos do conjunto das vogais são A, E, I, O, U. Outro exemplo, o conjunto dos números ímpares. Os elementos que o pertencem são 1, 3, 5, 7, 9, por aí vai, de 2 em 2. Como você pode ver, esse é um conjunto de tamanho infinito. E como é que a gente sinaliza isso? Com as reticências. Nisso a gente sinaliza que está faltando escrever os números ali. E nesse caso é impossível escrever todos os números. Mas colocando as reticências está tudo resolvido. O nosso terceiro exemplo poderia ser o conjunto dos estados brasileiros, que aí seria Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Reticências e Tocantins. Perceba que esse é um conjunto bem grande. Pelo fato de ser grande, eu não quis escrever todos os elementos. O que é que eu fiz? Eu coloquei as reticências também. Só que dessa vez eu coloquei as reticências no meio, entre dois elementos. O que é que isso significa? Significa que entre esses dois elementos existem outros elementos, que nesse caso eu enumerei em ordem alfabética. Então a gente pode deduzir quais são os que estão faltando. Contudo, você tem que ter bastante cuidado ao utilizar as reticências, porque elas só devem ser usadas quando existir um padrão bem definido e que a gente perceba claramente quais são os elementos que faltam. Como por exemplo, um uso de reticências errado seria esse daqui, o conjunto 2, 4 e reticências. Por que essa reticências está incorreta? Porque não sabemos se o restante dos números são os pares, como por exemplo ele ficar 2, 4, 6, 8, 10, 12 e por aí vai, ou se é apenas um conjunto que dobra o último elemento enumerado, que seria 2, 4, 8, 16, 32, 64 e continuava. Perceba que ficou ambíguo. A gente não sabe qual é a resposta correta, então o uso das reticências foi errado nesse caso. Um outro exemplo interessante seria esse, que é para você perceber a relação que um conjunto pode ter com o outro. Um dos conjuntos ser um conjunto de ferramentas, como por exemplo, madeira, pregos, martelo, serrote e furadeira. E o outro ser um conjunto de móveis. Nesse caso eu vou colocar apenas 3, mesa, cadeira e armário. Veja como esses dois conjuntos se conectam. Podemos usar as ferramentas do primeiro conjunto para criar os móveis do segundo conjunto. O primeiro vai representar todos os materiais que possuímos, enquanto que o segundo vai representar tudo que podemos construir com aqueles materiais. Isso é útil em situações diversas. Se você define bem o conjunto, você sabe o que esperar do que você está fazendo. Por conta disso, não vai precisar se preparar para todas as situações que imagina, apenas para aquelas situações que você definiu como possíveis e que definiu como elementos do conjunto. Quando acontece de você pensar algo como eu não posso usar determinada ferramenta. Se eu utilizá-la, vai ficar errado. Eu posso utilizar apenas as seguintes, que é para eu conseguir o meu resultado desejado. Neste mesmo momento que você pensou isso, perceba que é um pensamento bem comum. Na verdade, o que é que você está fazendo? Está definindo um conjunto, mesmo sem perceber. Isso pode parecer bobo agora, mas servirá para vários assuntos de matemática. É indispensável o entendimento correto desse assunto para prosseguir entendendo a matemática da maneira correta. É importante ressaltar que os conjuntos devem ser sempre escritos utilizando chaves. E qual é o motivo disso? É simples. O motivo é para que toda vez que você for escrever um conjunto, não precisar informar que é um conjunto que se chama X e que possui os elementos. Não, basta você colocar o nome dele igual, abrir e fechar as chaves e inserir os elementos lá dentro. Vai ficar muito claro e preciso o que é que a gente está querendo dizer. Não vai ficar ambíguo, tornando a escrita mais limpa e direta possível.
A matemática sempre preza por isso, escrever da forma mais limpa e direta possível. Cabe a gente se acostumar mais com esse jeito de escrever. Depois que se acostumar, ficará até bem melhor de entender o que está escrito. Vamos lá apresentar mais características. Uma característica bem importante é que podemos criar conjunto de conjuntos. O que é que isso quer dizer? Significa que os elementos daquele conjunto são conjuntos também. Essa característica é muito importante, pois deixa o conceito muito mais poderoso, ou seja, torna capaz de fazer muito mais coisas. Caso não fosse possível definir conjunto de conjuntos, o conceito seria bastante limitado. Como por exemplo, no exemplo vai ficar bem mais claro. Imagine que temos um conjunto de estados brasileiros, e dentro de cada elemento, ou seja, de cada estado, existe um conjunto com todas as cidades do estado. E ainda dentro de cada uma das cidades terá um conjunto com todos os bairros da cidade. Ficando mais ou menos assim. Os estados Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Reticências e o Tocantins. Esses são nossos estados. Só que o Acre, o Alagoas, o Amapá e os outros estados são conjuntos também. Então eu vou escrevê-los como conjunto. Eu tenho que definir para eu saber que eles são conjuntos. Não basta eu simplesmente falar. Eu tenho que deixar por escrito. Então vamos lá. O Acre. Qual é o conjunto do Acre? É o Rio Branco, o Taraucá. O conjunto de Alagoas é Maceió, Arapiraca, Marechal Deodoro, Penedo e por aí vai. E a partir daí, lembra que a gente ainda tem os conjuntos de bairros para cada cidade. Então cada cidade dessa, como por exemplo o Rio Branco do Acre, e as outras cidades também são conjuntos. E vamos defini-los como conjunto também. Como por exemplo o Rio Branco. Pode ser o Abraão de Alabe, Areiel, Aviário. Esses são uns bairros de lá de Rio Branco. Então, isso quer dizer que criamos um conjunto de conjunto de conjunto. Só apenas no terceiro conjunto é que iriam ter os elementos que consideramos comuns, mas não precisa se preocupar com isso. Basta imaginar que o conjunto todo, quando ele se tratar de um elemento, você pode imaginar que é um símbolo, um desenho feito desse jeito. Eu não escrevi de todas as cidades porque não tinha necessidade, mas teriam que escrever um a um desse mesmo jeito. Isso é válido para existir até um conjunto como esse, como por exemplo, o primeiro elemento do conjunto é o conjunto que possui o 3 e o 2. E o outro elemento é apenas o elemento 1. Perceba que eu posso misturar. O mesmo conjunto pode ter conjuntos e elementos. Não precisa ser tudo ou só de elemento normal, vamos dizer assim, ou só de conjunto. Podemos misturar como quiser. Isso justamente para deixar bem poderoso o conceito. Com esse exemplo que eu acabei de passar, eu acredito que fica bem evidente a necessidade de colocar a característica de conjuntos dentro do nosso conceito pré-existente. Você conseguiu ver que a gente, na vida real, possui isso, que é o estados, cidades e bairros. É nada mais do que um conjunto de conjuntos. Continuando. Geralmente, quando vamos definir um conjunto, a gente representa os elementos com letra minúscula e o nome do conjunto com a letra maiúscula. Mas pode ser representado de qualquer forma, não se preocupe. Essa é apenas a maneira mais usual. E geralmente fica até mais bonito. É bom a gente tentar seguir. O conjunto V, que eu vou definir como conjuntos de vogais, eu posso usar assim. Seja V o conjunto e X o elemento. Se X pertence ao conjunto V, escrevemos X pertence a V. É esse o sinal de pertence. E para indicar que o elemento X não pertence a V, escrevemos X não pertence a V, que é o mesmo símbolo, só que cortado. Como por exemplo, no nosso conjunto das vogais, o A pertence ao V, porque ele está aqui. Agora, o B não pertence ao V, porque o B é uma consoante. Ele não está ali dentro daquele conjunto. Ou para que serve isso? É apenas uma notação mais simplificada e mais concisa para a gente não ficar sempre escrevendo
tal elemento pertence ao conjunto tal. Não, a gente simplesmente sinaliza com isso e fica muito mais direto e simples. Quando é que a gente vai usar isso? Eu acredito que seja bem óbvio. Por exemplo, no conjunto dos estados brasileiros. Tal estado é do Brasil? É. Então ele pertence. Tal estado ele não é do Brasil? Não. Então ele não pertence. É só uma maneira diferente da gente responder essa pergunta. Na verdade, a gente está respondendo da mesma forma, só escrevendo de uma maneira diferente. Por enquanto é só. Na próxima aula falarei sobre descrição de um conjunto. Até lá!